Deixa eu falar uma coisa para você. Sabe quando você olha e você vê o caos e você não sabe nem como orar? Eu te aconselho uma coisa que é o que eu faço na minha vida. Simplesmente começa a declarar Yeshua, 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 Yeshua. Sabe aqueles dias em que você não consegue nem orar? Só declara o nome dele. É o nome que é sobre todo nome. Amém? Quantos querem continuar adorando? Então vamos adorar. Me ajude a manifestar aquilo que o Senhor tem nessa noite. Isso não é algo unilateral. Isso é algo que nós compomos junto, uma adoração a Ele. De entender o que se dá no coração dele e ser manifesto nessa noite. Você é participante disso. Você gera a vida de Cristo em você. Você faz isso se manifestar. Meu nome é Eliana. Eu sou uma das ministras dessa casa. Sou pastora. E eu queria honrar a vida do meu marido, Alexandre. Sou casada com ele. Tenho 3 filhas. E tenho uma bebezinha que hoje completa 8 meses. E é desafiador ser marido de ministra, né? Ele não é ministro, eu sou. E hoje ele fez as vezes com as 3 para que eu pudesse preparar a palavra. Está lá com a Helena. Obrigado, Alexandre. Cumpriu esse desafio. Amém? Amém. Esse relógio aqui está certo? Será? 8h30? 8h26? Amém. Queria cumprimentar você que nos assiste pela TV Rica, você que está assistindo ao vivo, você que vai acessar depois. Que Deus te abençoe, que você seja participante daquilo que o Senhor tem a produzir nas nossas vidas nessa noite. De forma especial, a minha amiga profeta Suzana, está lá com o Benjamin. Um abraço, um beijo. Aplauda então, vai. Sentimos muito sua falta, mas eu sei que você está aí conosco. E todos aqueles que nos assistem, por várias partes do mundo, nosso abraço, nosso cumprimento. Hoje estou especialmente feliz, porque tenho uma filha que via de longe, mas hoje está aqui, sendo ministrada. A Arina está conosco, como o apóstolo disse. Uma noite especial. Não porque eu vou falar, mas porque ela chegou. Amém. A noite sempre é especial quando nós paramos para ouvir aquilo que o Senhor tem. Não interessa quem está aqui. Interessa que o nosso coração esteja prostrado para ouvir o que Ele tem a dizer. Amém? E o que o Senhor trazia ao meu coração, Ele fazia uma pergunta no início. Eu preparando a palavra. O que é a cruz? O que é a cruz? Nós cantamos sobre a cruz, nós falamos. O que é a cruz? O que a cruz fez pelas nossas vidas? E eu queria que você abrisse comigo lá em Colossenses, no capítulo 1. Capítulo 1, a partir do verso 20. Carta de Paulo aos Colossenses. E lá diz assim: e que havendo feito a paz, a partir do 20, e que havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, diga comigo, a paz. Havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E a vós outros também, que outrora éreis estranhos e inimigos, no entendimento pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou, diga comigo, reconciliou, no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Ainda em Colossenses, se você for mais adiante no capítulo 2, no verso 14, olha que lindo o que a palavra declara. Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, diga comigo, removeu inteiramente, encravando na cruz. Nós falamos de decreto. Esse decreto é poderoso que nós acabamos de ler. Ele diz que havia uma dívida contra as nossas dívidas. Ele diz que nós estávamos no maligno, pelas nossas obras malignas. Mas que Ele pagou essa dívida. Ele cobriu inteiramente, como a palavra diz, removeu inteiramente. Não há mais dívida sobre a mim e sobre a sua vida. Ele cravou na cruz.
E quando Ele ressuscita e vem habitar em nós, Ele nos dá uma nova vida. Porque ela foi removida por inteiro. Então nós temos uma nova vida. Amém? É isso que a cruz fez por nós. Uma reconciliação. A cruz é um lugar de reconciliação. É o lugar, sabe quando nós cantamos aquela música? O meu orgulho me tirou do jardim. Mas a tua bondade fez o quê? Colocou o jardim em mim. O jardim é a presença de Deus, é o próprio Deus. O nosso orgulho em Adão nos tirou de lá. Porque julgamos ser maior ou melhores ou entendedores mais do que o Senhor. Nós somos tirados, o nosso orgulho nos tirou. Mas o amor dele colocou o jardim em nós. Através do quê? Da obra na cruz. Quando eu tinha outras crenças, quando eu cria em outras coisas, e olhava para aquela cruz, o Jesus crucificado, coitadinho do Jesus, e não entendia a dimensão e o poder da obra na cruz, que hoje eu entendo, que é uma nova vida que me foi outorgada, aonde Ele reconciliou todas as coisas e me deu essa nova vida, e pagou as nossas dívidas. Algumas coisas eram inacessíveis e inimagináveis. Mas a partir de hoje que nós temos essa nova vida, é que nós podemos manifestar essa nova vida que não é mais a nossa, mas é a dele em nós. Então talvez quando nós estamos aqui declarando sobre o Brasil, talvez quando nós estamos aqui falando e lançando decretos, falando como a pastora Zelinda ministrou, levando cativo situações na vida financeira, profissional, no casamento, tudo que nos aprisiona, talvez você olhe e fale, tão longe da minha realidade. Eu vou até fazer porque fica feio, né? Se eu não fizer, está todo mundo fazendo. Você levanta a mão, você fala. Mas talvez aqui dentro, isso não queime como uma verdade. Eu já estive nesse lugar. Mas eu não tinha entendimento da reconciliação, da nova vida que me foi dada. E você nunca vai... obrigada. Você nunca vai poder entender isso daquela natureza contaminada. Sabe aquela que a palavra falou? Maligna? Ela não vai entender. Ela vai dizer para você, acorda para a vida, você não paga nem suas contas, agora vai mudar o Brasil. Sua situação está daquela forma, seu casamento, seus filhos. E aí você acha que essa igreja muda a nação. Diga comigo, eu não posso nada. Mas eu carrego um que pode tudo. E é nessa vida que nós fluímos. Por isso que é uma reconciliação. Por isso que é uma nova vida. Por isso que a palavra diz que Ele levou e removeu inteiramente. Veja, não ficou nem um traço. E se ficou, essa noite vai sair. Porque é inteiro. Mas nós precisamos fazer um caminho até lá. Para que o Senhor deseja produzir nessa noite. Então a cruz... o Senhor levou nossos pecados. O Senhor levou a condenação. O Senhor levou a culpa. Removeu por inteiro, como eu insisto em dizer, como a palavra está escrito na palavra. Mas aí eu quero convidar você a ir lá para Marcos. No 8, capítulo 8, no verso 34. E lá diz assim... Jesus falando, né? Falando aos seus discípulos, ele diz assim: então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, disse-lhes: se alguém quer vir após mim, a si mesmo negue e tome a sua cruz e siga-me. Não é um pouco controverso? Falou que levou a nossa cruz, né? Inteiramente. Paulo ali diz, em Colossenses nós lemos. Mas agora Jesus fala de uma cruz. E fala assim, você que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e leva. Jesus, o Senhor levou ou não levou? Quando a gente vai discipulando, né, ensinando as pessoas, é muito gostoso, é muito interessante ver a ótica das pessoas, como outrora nós tivemos.
E esse tome a sua cruz, muitas vezes tem aquilo, né? Tem até uma miscelânea aí meio espírita na jogada, né? Não, é o seu karma, é a sua cruz, né? É o seu fardo, é aquilo que Deus marcou, que você tem que carregar a vida inteira. Né? Quantos já ouviram algo parecido? Estou pregando para alguém, glória a Deus. Né? Esse é o seu karma, esse é a sua cruz. Talvez, às vezes, o marido, a esposa, né? O filho, né? O patrão. É a nossa cruz, né? O Senhor quer nos levar a entender o que é isso hoje. E se você já entende, o Senhor vai te levar mais profundo na cruz. Quando Jesus fala dessa cruz, em que Ele nos convida a negarmos a nós mesmos, tomar cada um a sua cruz. Veja, quando nós lemos em Colossenses essa nova vida que o Senhor nos deu, uma nova natureza habita em nós. Tem uma nova vida dentro de mim, de você que já recebeu Jesus como seu Salvador. Tem uma vida que é a vida do próprio Cristo em você. É isso mesmo, Cristo habita em você. E se não habita, hoje você vai ter a chance de falar assim: Senhor, eu entrego a minha vida ao Senhor, eu quero isso na minha vida. Dentro de nós temos essa nova natureza. Né? O novo pacto, Cristo em nós. Não é que Ele veio melhorar a nossa vida. Ó, Cristo vai dar uma melhorada na sua bagunça. Não, Ele quer Ele quer a vida dele em você. E a sua, ó, tchau. Mas, dentro de nós ainda, enquanto nessa carne, nós temos a velha natureza, que foi vencida, como nós já lemos, que não governa mais as nossas vidas, ou não deve governar, porque pela cruz ela foi vencida. Mas ela ainda existe, ela ainda quer falar. A nossa alma, muitas vezes está acostumada a ouvir a voz dessa velha natureza. E a palavra fala de modo muito claro: as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Mas dentro de você há uma guerra pelo governo. Nós estamos falando do governo dessa nação. Nós estamos clamando e declarando o nome de Jesus sobre essa nação, para que a justiça dele seja produzida. Mas o Senhor ministra isso muito forte ao meu espírito durante todo esse processo. O governo da nação depende de qual governo é manifesto nas nossas vidas. Qual espírito você manifesta? Quem governa a sua vida? Porque o governo da nação parte da vida de cada filho de Deus, que manifesta a vida do Cristo ressuscitado. Não tem como eu declarar e estabelecer o governo dessa nação com uma igreja que não manifesta de forma individual o Cristo que carrega cada filho e cada filha. No seu dia a dia, no seu casamento, na sua casa, com os seus filhos, no seu trabalho, na universidade, na corte. O Senhor me trazia muito forte seu coração. É tempo de manifestar a verdade que habita em vocês. É tempo dessa verdade governar no pessoal, para que isso tome a proporção dessa nação. Não é tempo mais de uma igreja que declara uma coisa e que vive outra. É tempo daquilo ser uma verdade nas nossas vidas. E eu sei que já é, mas é tempo do mais, como o Senhor dizia. Nós ministrávamos aos adolescentes na célula sobre esse governo. E é interessante como eles vão reproduzindo às vezes algo religioso. E muitos diziam, e a gente falava de obediência, né? Usava algo, quem é mãe de adolescente, já foi, ou pai, vai tomar banho. E parece que é uma coisa assim do outro mundo, né? E tomar banho quando a gente fala lá, por exemplo. E aí nós questionávamos, mas se o seu pai fala, ou a sua mãe, por que será que a gente faz o contrário? Dá interessante as respostas, que só eles dão, a gente não dá essas respostas. Ah, é porque eu sou um pobre pecador mesmo. Eles deram essa resposta, Pê. É porque, como é que é? É porque eu já nasci mal. Né? E é interessante como sempre é de fora para dentro. Mas sabe o que eu li lá em Colossenses? Ei, foi removido por completo. Tem uma nova vida aí. E nós ministrávamos a ele. Não. Você não é mais um pecador. Você não é mais um pecador tentando a misericórdia do Senhor. Ele disse que nós somos irrepreensíveis e santos, porque Ele veio habitar em nós. Então é uma questão de quem governa as nossas vidas. Quem governa a sua vida hoje? Qual natureza você está manifestando?
Aquilo que você declarou aqui sobre a nação é uma verdade na sua vida pessoal? Naquilo que quando as luzes se apagam e aquela porta se fecha? Dentro do carro quando você vai embora com a sua família? Na refeição que você talvez faça quando sair daqui? Ali esse governo tem que se dar. É ali que as coisas começam. Amém? Vocês estão aqui? Não é parecer com Ele, é Ele tomar a nossa vida. Não quero, eu vou ser parecido com Cristo. Não, eu vou perder a minha vida. E a cruz, que Jesus fala, negue-se a si mesmo, sabe o que Ele está falando? Ei, Arine, nega essa Arine aí. Sabe essa Arine que você conheceu, desde que você nasceu? Nega ela. Porque eu quero tomar a tua vida. E eu quero te mostrar quem você é. Quando o Abel Balistrelli ministrava no último dia da conferência, ela, e domingo, aquilo ficou no meu coração e fica ressoando. E ele disse assim, que quando você chega à cruz, ele apresenta o maior segredo que a cruz carrega. E qual é? Ele diz assim, a cruz diz, esse aqui é você. Você não é essa história, você não é dessa cultura, você não é as marcas que você carrega, você não é os traumas que você passou. A cruz mostra quem realmente nós somos. Mas para isso, você tem que tomar a sua cruz e negar a si mesmo. Ou seja, você precisa produzir a morte do eu. Daquele eu que você está acostumado a ouvir. Daquele eu que se move em trevas, daquele eu adâmico. Daquele eu que até quando faz as coisas boas, até quando faz algo aparentemente bom, porque é pautado na árvore do conhecimento do bem e do mal, até quando ele é bom, é equivocado. Você quer ver um exemplo? Já falei disso. Quando você, por exemplo, eu como professora vi muito isso, né? Às vezes, algum pai e mãe pode falar para o filho, seu burro, você não sabe isso, não sabe aquilo. O eu e Adão, quando ouve, por exemplo, diante de um pai, de uma mãe, chamando uma criança de burra, às vezes a gente fica indignado com aquilo. Ainda mais se você tiver passado por aquela experiência. Não, eu sei como dói você falar assim. Eu sei como dói. Por quê? Porque você parte do seu eu, daquilo que você já viveu. Até quando o eu é bom em Adão, o centro de todas as coisas é a partir dele, não do outro. Não é assim? Não, claro que não, pastora. É? Então por que há tantas situações de violência contra as mulheres e ninguém faz absolutamente nada? Porque muitas mulheres são espancadas, muitas mulheres sofrem e ninguém se movimenta. Porque cada um, né? Cada um com seus problemas. Eu não vou me meter nessa situação. Porque parte do nosso eu. Agora, se aquilo nos toca, aí eu levanto a bandeira. Eu levanto a bandeira do feminismo, eu levanto a bandeira LGBT, eu levanto a bandeira, várias bandeiras. Mas se aquilo parte de mim, do meu eu. E quando Jesus fala dessa cruz, Ele está falando desse eu. Porque Ele nos deu uma nova vida. E agora todas as coisas devem fluir dessa vida. E aí há uma guerra dentro de você, entre esse eu, entre essa natureza que quer falar e se manifestar. E entre a natureza de Cristo. Mas Ele já venceu todas essas coisas. Então só nos resta fazer uma, diga comigo, escolha. É uma escolha diária. E aí o Senhor me falava, e eu falava, Senhor, e como é difícil essa escolha. A gente vai cuidando das pessoas, vai ministrando, vai acompanhando como ministro. E nossa, como às vezes é difícil ver esse fluir, essa escolha. E o Senhor me levava a uma palavra do Vitor Avilés há muito tempo, acho que o ano passado. E ele dizia assim, quem é bom de argumento é ruim de arrependimento. Não vou repetir. Quem é bom de argumento é ruim de arrependimento. Porque como eu disse, o nosso eu, que é pautado no centro de todas as coisas é Ele tem o seu ponto de vista, o seu argumento, a sua justificativa, o seu modo de ver. Não, mas o senhor não sabe, apóstolo. A minha situação ela é única. E aí eu lembro dessa ministração e aquilo pegou profundo em mim. Quem é bom de argumento é ruim de arrependimento. Você só consegue sair de uma natureza adâmica e ir para a natureza do Cristo que habita em você quando você consegue olhar, se deparar com o espelho de quem você é sem Cristo. E aí você se arrepende, você solta e você vai em direção a Cristo. Então deixa eu te falar, se você está no campo do argumento, isso segura.
Isso não dá para você se arrepender. Enquanto você está, sabe, se debatendo? Sabe, se debatendo para morrer? Deixa eu dizer, morre logo. Morre logo. Eu me debati um pouco, né, apóstolo? Morre logo. Morre logo. Para de justificar, para de explicar. Não, porque é a minha história, porque o Senhor não sabe o que eu passei. Meus irmãos, eu não estou desconsiderando nada que nenhum de vocês tenham passado e que eu. Não é isso que eu falo. Mas sabe, para de debater e morre, porque não tem outro caminho, é a cruz. A religião diz que o Senhor morreu na cruz por nós, sim. Mas Ele disse, ó, fica aqui do lado, que você vai morrer junto. Porque para receber a nova vida essa, precisa morrer. A cruz nos incluiu, como nós temos aprendido nesse lugar. E talvez as coisas não aconteçam na nossa vida, porque nós queremos fugir da cruz. Não tem como receber a nova vida, se você não levar o seu a esse lugar de crucificação. Não tem. E ali ele falava outras palavras, sabe? Quem fica se justificando não quer ser transformado. Na cruz não tem mais justificação. Na cruz não tem mais porque isso, porque aquilo outro. Na cruz é ouvir e se render e se lançar. Talvez você não entenda, talvez você não veja, talvez você não compreenda. O seu intelecto não vai acessar mesmo. Não queira entender o que o Senhor quer produzir com a sua mente natural. Essa mente natural, ela tem que ser crucificada. Por isso que Ele nos deu a mente de quem? Me ajuda, quem está dormindo, cutuca. Deu a mente de quem? É por isso que Ele te deu a mente de Cristo. Porque essa mente natural não acessa. Essa mente natural não acessa. Senhor, como que o Senhor escolheu a mim para pregar a Tua palavra, para ser Tua ministra? Não acessa. Ele chamou as coisas loucas. Ele chamou as coisas vis. Ele chamou aqueles que não são. Quem aqui não era? Quem aqui não era? E Ele chamou. Quem aqui não era nada? Quem aqui não era nada e Ele chamou? É assim que Ele faz. Explica isso para o mundo. Explica para o mundo uma liderança, uma paternidade que se assenta, que olha olho no olho, que não tem um trono estabelecido aqui, que se dá a conhecer, que se importa, que leva uma cobrança quando você não vem no culto, não é assim? Aham, eu sei, já sei direitinho. Porque como ministro agora ele fala, você viu que fulano não veio? Eu falei, não vi, mas eu vi, ele vê. Aonde que você explica isso no mundo? Alguém que se importa com você, independente da sua condição, se eu sei, falo dele e estendo aos colegas ministros, a minha própria vida, porque é o chamado dessa casa, é assim que ela se manifesta. Quem é que se importa? Você não é nada. Seu nome está lá, sei lá onde. Aos olhos do mundo. Você foi julgado, você foi condenado. Você recebe ligação do 011 o dia inteiro e não é para... Quem se importa? Não é? Ah, vocês estão rindo, né? Ah. Hã? 014, ah, não, 0K é verdade, 014. Quem vê valor em você? Quem vê valor em você? Isso o mundo não entende. O mundo não entende isso. E aí sabe o que o mundo fala? Vai continuar lá? Ah, agora você só vive naquele lugar. Acorda. Acorda para essa voz falando na tua vida. Porque o teu valor está aqui, não é nessas quatro paredes, é em Cristo. E esse lugar manifesta Cristo. E o desejo dele é que ele seja manifesto na tua vida. Esse é o valor de uma pessoa. E eu sei do que eu estou ministrando nessa noite. O teu valor é esse. É o que você carrega. Mas para isso você vai ter que negar. Negar o seu orgulho. Negar o seu eu. Deixar os seus argumentos. Não vou viver a corte, não concordo. Então vive um casamento. Depois você vai lá fazer um estágio no MMI. Vai ver como dá trabalho restaurar um casamento que começou de forma equivocada. Falo pelo meu, que começou assim. Então vai. Viva. Você tem diante, como foi dito ontem, você tem um banquete posto diante de você. Você tem um banquete e você fica se debatendo e justificando. Não vou viver a paternidade. Meu amigo, às vezes eu paro, eu falo, como pode Deus levantar um homem para se preocupar comigo? Deve ser pelo dízimo que eu dou, as ofertas.
para de se debater. Para de justificar. Para de atrapalhar aquilo que Deus quer mover através da sua vida. Para de olhar para as limitações. Sabe por quê? Em você nunca vai ser capaz mesmo. Deixa eu dar essa notícia. Você queria ouvir? A pastora vai ministrar. Você nunca vai ser capaz. Nem eu. E é por isso que sabe o que ele já fez? Fez tudo novo. Ele falou assim, ó, esse aqui não serve. Mas agora eu vou habitar em vocês. E agora eu posso todas. Todas. Fala comigo, eu posso todas. Todas as coisas, porque Ele nos fortalece. É Ele, não somos nós. É Ele. É Ele. E ele dizia assim, sabe? Deus só cumpre o que você enxerga. Declare o seu pecado. Arrependa, reconheça. E aí Ele vai cumprir. Porque agora você está enxergando. Às vezes nós nos aconselhamos e falamos assim, apóstolo, por que o senhor não disse isso antes? Ele falava, porque você não enxergava. Agora você enxerga. Então agora você se arrepende, agora você muda. Deus age assim. Sabe isso que você está tentando ocultar? E nós vamos chegar lá no final da ministração. Sabe aquilo que você está se debatendo? E que o Senhor dizia de modo muito forte, depois nós vamos chegar no versículo. Você sabe qual é a verdade. Você sabe qual é a verdade dentro de você. Talvez você esteja esperando palavras, profecias. Talvez você esteja respaldando o seu debater nas ministrações. Não, vocês ministram isso, mas eu assisti uma ministração que diz aquilo. Talvez você esteja procurando justificativas, mas o Senhor me dizia, é tempo de julgar a verdade, pela verdade que habita em vocês. E que você sabe a voz que fala ao teu coração. Você sabe a voz. Eu já vou bagunçar porque eu vou ter que ler isso. Vai lá comigo em 1 João 2,4. Yeshua. Sabe que 1 João 2, é isso mesmo. Não é. Acho que não. Desculpa. É o Evangelho de João, capítulo 2, verso 4. É que você vai anotando rápido, né? A Helena vai chorando e daí você vai colocando lá. João 2. Não é, eu anotei errado. Eu vou chegar lá. Vou chegar. Porque o Senhor falava isso muito forte ao meu coração. E Ele dizia, quando você não tem fé em você mesmo, você afunda, mesmo que Jesus esteja no barco. E é por isso que a cruz é esse processo pessoal, íntimo, e que você se rende, em que você se entrega. Qual é o modelo? O modelo foi Jesus. Ninguém foi lá tomar a vida dele. Ele mesmo se entregou. Jesus não vai vir e tomar. Às vezes a gente ora, Senhor, tira de mim essa vontade, tira de mim esse pecado, tira de mim esse pensamento. Ai, tira de mim essa atitude. Ei, você tem que entregar. E às vezes é mais fácil a gente pedir para Jesus vir, descer o anjo, alguma coisa, e tirar, do que você dizer, tá aqui, eu entrego. Mas sabe, é a entrega. É a entrega. E se você não entrega, e não tem fé em você mesmo, você afunda mesmo que Jesus esteja no barco. Não foi assim? Os discípulos não estavam lá? E Jesus estava o quê? Dormindo. Olha Jesus, que descuidado. Dormindo dentro do barco. E eles lá tirando água e o barco afundando. A fé. E o que Jesus fala? Homens de pouca fé. Ei, tenha fé em você mesmo. Por quê, pastora? Porque Cristo habita em você. Essa é a obra da cruz, é isso que Ele conquistou para as nossas vidas, essa nova vida em que você e eu podemos todas as coisas. Amém? Vai lá comigo em Lucas, capítulo 12. A partir do 51.
Olha que coisa delicada que Jesus fala aqui. A partir do 51. Supondes que eu vim para dar paz à terra? Não. Eu vos afirmo antes, divisão. Porque daqui em diante estarão 5 divididos numa casa, 3 contra 2 e 2 contra 3. Estarão divididos pai contra filho, filho contra mãe, mãe contra filha, filha contra mãe, sogra contra nora e nora contra sogra. Disse também às multidões: quando vedes aparecer uma nuvem no poente, logo dizeis que vem chuva, e assim acontece. E quando vedes soprar o vento sul, dizeis que haverá calor, e assim acontece. Hipócritas, sabeis interpretar o aspecto da terra e do céu, e entretanto não sabeis discernir esse tempo? Por que não julgais também por vós mesmos o que é justo? E o Senhor me falava disso. Eu não acho o versículo. Acho que marquei equivocado, mas Jesus fala disso. Ele fala que ele não vai, quando ele fala que ele dá, jovens, eu vim habitar em vocês, pais, me ajuda a achar se alguém acha, jovens, eu vim habitar em vocês, pais, ele já habita, ele já fala, a verdade já está instalada sobre a nossa vida, ela já existe, ela não virá, ela já veio, e se ela já veio, se ela já está entre nós, por que então você não julga também por vós mesmos o que é justo? Ei, a verdade já habita em você. Então você tem a capacidade dentro de você de julgar aquilo que é verdade. E de parar de pautar e justificar as suas escolhas e atitudes em coisas externas. Em pessoas, em ministrações, na sua alma, no que as pessoas falam de você. Aí a palavra diz, se você reconhece a chuva, se você olha e fala, nossa, porque é certo, o céu ficou preto, as nuvens pesadas, você diz, vai chover. Se vem o vento, dissipa. Nós encaramos isso como um fato certo, preciso. E a precisão do Cristo que habita em nós. E é isso que o Senhor me falava. É um tempo de vocês julgarem pela verdade que habita em vocês. Quer um exemplo disso? Ministra esse coach nessa casa. Mas aí você traz até uma série de ministrações para respaldar a sua rebeldia. Foi lá? Isso. Muito obrigada. Filhinhos, eu lhes escrevi porque vocês conhecem o Pai. Pais, eu lhes escrevi porque vocês conhecem aquele que é desde o princípio. Jovens, eu lhes escrevi porque vocês são fortes, e em vocês a palavra de Deus permanece, e vocês venceram o maligno. Ei, a palavra de Deus, ela permanece. Pais, ali fala de um crescimento espiritual, filhinhos, jovens e pais. É claro que a palavra, a verdade de Cristo em nós, ela cresce, ela tem uma medida. Quando você chega em Cristo, você é menino na fé. E você vai crescendo, você vai amadurecendo nele. Mas ali diz que a palavra permanece em nós. E o Senhor me dizia isso muito claro. É tempo de julgar por si mesmo. É tempo de julgar pela verdade que habita em você. E aí eu falava da corte. E você encontra teorias e ministrações. E você até traz aos ministros, não, mas olha, dizem isso, ministram isso, eu acho isso. E o Senhor me dizia isso é se debater. Mas quando vocês estão sós, quando vocês se deitam, vocês sabem qual é a verdade que habita em vocês. Vocês sabem qual voz vocês têm ouvido. E vocês sabem que essa voz não é minha. Vocês sabem que a voz que emana desse lugar é a minha voz, dizia o Senhor. Essa é a voz que manifesta a verdade. Mas às vezes nós procuramos exteriormente para justificar o nosso debater. Deixa eu te dizer, só quem perdemos somos nós mesmos. Você tem sido roubado. Pare de se debater. Entrega logo isso que você precisa entregar. O Senhor marcou essa noite, uma noite profética sobre essa nação. Porque eu creio que se isso é gerado nas nossas vidas, isso é gerado sobre a nação. Entrega aquilo que é falso, entrega aquilo que é enganoso, entrega o pecado. Amém? E aí e é interessante que Lucas fala
não tem nem pai nem mãe, fala de sogra e nora, né? Uma relação aí. E ele fala, não vim trazer paz, vim trazer guerra, divisão, né? E aí nossa Senhor, então agora é para sair chutando o pé e brigando, né? Talvez alguns já pensaram assim. Eu sabia, era a oportunidade que eu esperava para me entender lá com a minha sogra, com o meu genro. Será? E como esse Jesus é aquilo mesmo, né? As coisas loucas. Ele vem muitas vezes, muitas não, todas, confundir o nosso intelecto. Sabe por quê? Vai lá em Filipenses um pouquinho. Vai lá em Filipenses para você ver. Porque ele acabou de falar que ele não veio trazer paz, ele veio trazer guerra. Aí você vai em Filipenses. Filipenses 2, do 3 ao 4. Me ajuda aí na projeção. Filipenses 2, do 3 ao 4. Então ele acabou de falar que aquele que o segue, que aquele que quer manifestar Cristo, não se engane, ele não veio trazer paz. Ele falou que dentro de uma casa estará dividida. Quem já viveu isso? Quem já viveu ser o único? Mas agora você é o crente, agora é tudo? Nossa, agora é só esse negócio de igreja? Agora você não faz mais nada da vida, só vive nesse negócio de igreja, lavagem cerebral. Só eu escutei isso? Não. Quantos ainda depois de muitos anos continua a sua alma mesmo dizendo isso? Filipenses 2, 3, 4 diga assim, esse mesmo Deus acabou de falar que não é paz, é guerra. Ele diz assim, nada façam por ambição egoísta. Eu vou ler a minha versão, que ela tem uma palavra que eu gosto mais. Fala assim, nada façais por partidarismos ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um aos outros superior a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é do outro. Esse Deus é muito controverso. Ele diz que não veio fazer paz, veio fazer guerra, e daí fala para eu considerar o outro maior que a mim mesmo. E não viver em contenda. E novamente isso nos remete àquela cruz que ele manda tomar. Porque o nosso eu, quando olha aqui que é contra a sogra, né? Contra a mãe, contra o pai, ele quer sair o quê? A partir dele produzindo a guerra. A guerra não é fora, a guerra é dentro. Diga comigo, a guerra é dentro. Não, bate assim para você acordar. A guerra é dentro. Porque a guerra com a sogra é grande. A minha sogra tem é fácil, tem 1,55 m. Eu tenho 1,75 m. Né? A guerra do pai contra o filho, que oprime, que não cumpre o papel do sacerdócio, ela é fácil. A guerra do marido que oprime, da esposa que manipula, ela também é conveniente. Mas essa guerra é adâmica. A que o Senhor está falando é aquela que eu pego o meu eu, com as minhas justificativas. Eu sei o que eu carrego, eu não me movo pelo que as pessoas dizem, mas eu sirvo as pessoas. Eu considero-as maior que a mim mesmo. Eu presto honra e nisso eu manifesto aquilo que eu carrego, ainda que ela seja contrária àquilo que eu vivo. E quem foi o modelo para isso? Foi aquele que quando estava na cruz disse assim, Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Ele é a referência. Se você depois vai escrever do humanismo, então pega essa, ele é a referência. Ele é a referência. Ele lavou o pé dos 12. Mandou Judas sair? Sim ou não? Não. Ele não sabia o que Judas portava? Sim ou não? Lavou o pé dele. Por hipocrisia, para mostrar que ele veio para servir. Para mostrar que ele veio para servir. E para considerar o outro maior que a si mesmo. Porque ele era o Filho de Deus. Ele é o nosso modelo. Ele é a nossa referência. Nessa noite, tudo que é exterior, tudo que é fora, tem que cair. E a transformação é aqui dentro de nós. A restauração é dentro de nós. A palavra de Deus, ela é loucura para os que se perdem, ela é loucura para o mundo. Pode o mundo entender isso que eu estou ministrando? Pode o mundo compreender isso? Eu travo uma guerra, eu não me movo mais pelo meu marido, pela minha esposa. E aliás, eu quero ministrar disso. O chamado de Deus sobre a tua vida é único. Para de se debater e usar como desculpa o meu marido, o meu filho, a minha esposa, é único.
Se você decide viver o que Cristo tem, a tua casa é abençoada. Mas você precisa se posicionar. Você precisa deixar de dar as desculpas e se debater. É o meu trabalho, mas veja, eu vou vir quando o meu marido vier. Eu vou vir quando o meu esposo vier. Ei, Cristo já habita em você e o negócio é contigo. Eu não estou falando de rebeldia. Eu não estou falando de desonra. Mas eu estou falando de um lugar que é entre você e Ele. E até a situação de oposição que você enfrenta na tua casa, Ele move quando você entrega. Agora, enquanto você está de braço dado com aquela pessoa que ainda não tem discernimento no espírito, você não está entregando. Uma das coisas mais fortes que o Senhor promoveu na minha vida foi Ele tomar a minha vida. Quando Ele tomou a minha vida e se tornou o meu tudo, Ele foi posicionando cada coisa no lugar. A minha vida não são as minhas filhas, que eu faço tudo por elas. A minha vida não é o meu marido. A minha vida não é o meu ministério. A minha vida é Ele em mim. Ele é o meu amor. Ele é o primeiro e único lugar. Ele é o tudo. O Senhor me dizia muito claro, é tempo de se posicionar. É tempo de deixar as desculpas. Não é o seu casamento, não são os seus filhos, não é o seu emprego, não é o seu pai, não é a sua mãe. É o contrário, quando você decidir travar essa guerra no seu interior, Ele vai promover situações em que você vai morrer e vai honrar e manifestar Ele sobre a vida desse que te oprime, sobre a vida desse que não entendeu aquilo que você carrega. Mas a bem da verdade é que você ainda não entregou, porque você não entendeu aquilo que você carrega. O Senhor nos convoca para essa luta nessa noite, aqui dentro. Hoje é uma noite de você entregar. Hoje é uma noite de você soltar. Hoje é uma noite de você dizer, está aqui e eu coloco na cruz. Dias precisos, dias determinantes estão sobre essa nação. E você e eu somos parte disso. Mas temos que ir posicionados na verdade. Então essa é a noite de destruir mentiras. Essa é uma noite de entrega. Diga comigo, é o tempo de julgar pela verdade que habita em você. Não é julgar o outro, é julgar a você mesmo. É julgar as suas intenções. É julgar a intenção que você, como você tem sido mãe. E falo como mãe. Algo muito poderoso foi ministrado aqui no dia do aniversário do apóstolo Kiko, quando o apóstolo falava no culto de honra sobre a vida dele. O pai conhece o que o filho porta. Tremendo, isso fica reverberando. Eu tenho 3 filhas. Mas sabe, você pode conhecer o que o seu filho porta do ponto da alma, do Adão, porque o Adão conhece também o que o seu filho porta. O Adão fala assim, o meu é mais bonito, o meu é o melhor, o meu é o mais inteligente, o meu é superior em tudo. Isso é Adão. Sabe quando fala que o pai conhece o que o filho porta? É quando o pai ouve a voz do Espírito Santo, que mostra o que tem no coração do seu filho. É noite de ajuste sobre as nossas vidas. É noite de entrega. É noite de sair desse lugar em que você julga lá fora, mas não julga aqui si mesmo, pela verdade que habita em você. A palavra não virá, ela já está. A palavra já fala, é o Cristo vivo, o verbo que se fez carne. Aquele que quando você se deita, às vezes depois de um dia de que você entrou no embate da tua alma e você ganhou, é aquele que lá no fundo você ouve. O que você está fazendo? Tudo que eu estou falando para vocês, o Senhor me disse para falar. Aquela voz que diz, o que você está fazendo? Por que você age assim? Sabe por quê? Porque Ele falou comigo mesmo assim. É julgar por essa voz, essa verdade que habita em nós. Coloque-se de pé, por favor. Nós estamos debaixo de uma palavra profética. Jump, um salto para o futuro. Nós já estamos saltando. Mas você precisa dar um salto do seu pessoal. É íntimo. Você não vai soltar quando o seu marido saltar, ou o seu filho, ou a sua esposa. Ei, o salto é seu. O salto é seu. Posicione-se nele. E Ele fará todas as coisas. Ele fará. Então nessa noite eu queria te convidar. Você que precisa fazer como Cristo fez. Entregar aquilo que ainda te prende.
aquilo que ainda você está se debatendo, mas é aquilo que você sabe, porque o Senhor me dizia: eu vou falar ao coração de vocês. Você sabe, eu não sei, você sabe. Cada um de nós sabe, assim como eu sei o que eu tenho que entregar nessa noite. Assim como eu sei, o Senhor diz a cada um de vocês. E se você está aí, está dizendo que não sabe, feche os seus olhos, não olhe para mim, olhe para Ele. Habita em você. Enquanto você busca no Senhor, eu quero fazer um outro apelo. Feche os seus olhos, você que já é filho. Porque o Senhor disse que falaria a cada um de nós. Ele já tem falado, você já tem ouvido. E essa noite Ele diz: chega. Hoje é a noite de entrega. Eu tenho coisas grandes a fazer, eu tenho uma obra, eu tenho um salto. E todos saltarão comigo. E essa é a noite que você entrega aquilo que tem te paralisado, diz o Senhor. Busque no seu coração e ouça a voz dEle.